determinado pastor do interior de São Paulo, ele é um dos maiores escritores desse país, e ele escreveu um livro, e no seu livro ele direcionou 5 páginas, as 5 primeiras páginas do livro, para dar um testemunho do seu pai. Ele diz no seu livro que o seu pai era um obreiro, era crente, e era um obreiro autêntico na casa de Deus, era um homem prestativo ao serviço do reino. Mas um dia o seu pai desviou da igreja, ele se afastou dos caminhos do evangelho, e isso trouxe grande preocupação para a família. E a família começou a dizer: pai, volte para Jesus. E ele se aborrecia quando os filhos e a esposa chamavam para ele retornar à casa da reconciliação. E ele repreendia, ele ficava nervoso, ele não queria ouvir mais da palavra do evangelho. E um dia ele ficou doente e teve que ser internado. E os médicos disseram à família: não sabemos como tratar, mas vamos interná-lo. Ele passou um período internando, e o pai, os filhos, no horário da visita, dizia: pai, volte para Jesus. E ele, nervoso, irado, dizia que não voltava mais para a igreja. E quando passou alguns dias internado, ele veio a óbito. E o pastor ficou desesperado, disse: meu Deus, para onde foi o meu pai? Meu Deus, eu quero saber para onde foi o meu pai. E esse pastor presidia uma grande igreja, não sei se ainda está na presidência, e ele disse que não tinha mais como pregar na igreja. Ele perdeu as mensagens porque a mente dele só martelava: para onde foi o meu pai, meu Deus? Ele diz no livro que ele entregou a presidência da igreja por uma semana e se isolou em casa, em oração, em jejum. E quando é um dia, ele está de joelho na cama do seu quarto, orando, perguntando a Deus: aonde está a alma do meu pai? E de repente, quando ele está orando, adentra pela porta do seu quarto 2 homens arrões, vestidos de vestes brancas. Um aproxima do seu lado direito e outro ao seu lado esquerdo. E ele olha, e aqueles 2 homens assim: vem conosco. Um pega na mão direita e outro pega na mão esquerda dele. E começou a voar, mas não voava subindo, voava descendo. Desceu. Quando chega lá embaixo, em um portão alto, tanto tinha altura como largura, os 2 anjos dizem assim: entre. E quando os anjos ordenou que ele entrasse, os portões abriram automaticamente. E ele diz que adentrou por aquele corredor. Ele diz no seu livro que era uma escuridão tão grande que não dá para se comparar com uma noite sem lua. E ele vai andando, e os anjos ficaram do lado de fora, aguardando ele. E ele diz que quando chega no primeiro corredor, ele ouve gritos, ele ouve desespero. E no meio de tantos gritos, ele consegue identificar o grito da voz do seu pai. E ele vai seguindo aquele grito do pai. Passa o primeiro corredor, passa o segundo corredor. Quando ele se aproxima mais adiante, ele encontra o seu pai ajoelhados, amarrado em correntes. E quando o pai o vê, olha para ele e fala assim: filho, você veio me buscar, mas eu não tenho como sair daqui. E quando o pai clama, os anjos que estão lá de fora dizem: venha. E ele volta, os 2 anjos pegam na mão direita, outra na mão esquerda, começa a voar agora subindo, e leva a alma dele para o corpo. E quando ele desperta daquela revelação, ele entra em desespero, porque ele queria saber onde estava a alma do seu pai.
E outro dia em oração ele chora, ele perdeu o apetite, ele perdeu a graça. Ele disse: meu Deus, o meu pai está no inferno. E quando ele está em oração, em choro, ele ouve a voz do Espírito dizendo a ele: não chores, eu dei oportunidade para ele, foi ele que escolheu estar no lugar que está. Isso é para nós sabermos que a cada minuto morre 110 pessoas, a cada uma hora morre 385 mil pessoas, a cada mês morre mais de 1 milhão de pessoas, e mais de 90% delas vão para o inferno. Amém, irmãos? Viu aí esse testemunho, né? Irmão, mesmo assim, né? Jesus está voltando. Muitos não querem saber de Deus, né? Por mais que a gente pregue, por mais que a gente como é que se diz, a gente se esforce para pregar o Evangelho, para viver a palavra de Deus, né? Com testemunho, mas muitos não querem. Muitos não aceitam, não acreditam, né? Tem pessoas que isso não existe, isso é história de homem, né? Mas o dever da igreja é continuar pregando, né? A palavra de Deus, mostrando o caminho, né? Porque foi essa a missão que Jesus nos deu: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, né? E a Bíblia também diz que quando a gente chega numa cidade e a gente não for bem recebido, a Bíblia diz que a gente dê as costas, bata o pó, né, que está na nossa sandália ou no sapato, né, e siga nosso caminho. Quem não aceitar a palavra de Deus, amém, né? Você já está livre daquele sangue ali, né? Aquela pessoa que você evangelizou. Ele recusou, não aceitou, pronto. Se ele morrer sem Jesus, você já não tem mais culpa naquele sangue, né? Porque ele ouviu a palavra através da sua boca, né? Ele não vai ter desculpa naquele grande dia de dizer: ah, ninguém pregou para mim, ninguém falou de Jesus para mim. E Jesus vai dizer: não, meu servo fulano de tal dia, tal hora, você estava assim, 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 ele pregou para você e você não acreditou, né? Zombou, né? Então, o dever da gente é pregar, dar testemunho, né? E não adianta só pregar, a gente também tem que viver a palavra de Deus. A gente sabe que não é fácil, né? É difícil, tem suas dificuldades, suas lutas, mas a Bíblia diz assim, ó, que Jesus disse assim: ó, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Deus está contigo, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Fiquem todos na paz em nome de Jesus e até amanhã.